Paula Passi é uma pessoa extraordinária, uma líder extraordinária, uma pessoa que, além de ter lindos netos, maravilhosa. Ela tem uma formação, tem vivência empresarial, ela é sócia proprietária, fundadora da AIP, Assessoria Contábil, Fiscal e Administrativa, ela vai falar mais sobre isso. Ela tem um currículo extenso, além de empresária, além de empreendedora, além da formação dela na área do direito, também tem a formação dela na área contábil. Então, eu queria, essa noite, Paula Auli, boas-vindas, passar a palavra para você se apresentar. O nosso desafio hoje, e eu quis trazer a Paula aqui para o seu filho na faculdade esse ano, para falar da carreira do contabilista, do curso de contabilidade. Quem estava aqui conosco agora, logo antes de você, Paula, era o professor Coelho, sócio fundador da Metrocamp, onde eu tive o privilégio de coordenar o curso de contábeis junto com o curso de administração. Palavra com você, Paula. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou honrada com o convite, né? Você sabe que eu admiro o seu trabalho, acho de uma forma muito relevante, né, o trabalho que você está fazendo para esses jovens. A minha formação, eu falo que existe o colocar o carro nos bois. Você que é mineiro, você conhece muito bem isso, né? Sem dúvida. Eu construí uma família primeiro para depois estudar. Então, quando eu já tinha 31 anos, eu já tinha minhas 3 filhas, e aí já era empresária, já tinha a minha empresa, já fazia algum tempo. E aí eu fui voltar a estudar, porque eu vim de uma cidade do interior, e a pessoa, quando tem assim um patrocínio, o máximo que nós mulheres poderíamos esperar era terminar o colegial, onde a gente faria o curso técnico do magistério. Foi o que eu fiz. Só que eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade. Isso era para mim, era questão de honra, né? Aí, quando as minhas filhas já estavam aí com 10 anos, eu resolvi voltar a estudar. E eu falo que nunca é tarde para você buscar uma formação. E aí eu fui fazer direito. Fiz direito depois que eu fiz contábil. E aí, falando da área da contabilidade, eu falo que a área da contabilidade, você não pode ser só um contabilista, você tem que fazer muitas especializações. E uma das coisas que eu sempre falo, quando você faz uma faculdade, você tem que fazer o estágio. Ele é extremamente importante você fazer o estágio no momento que você está adquirindo na faculdade a teoria, né? E aí você vai fazer a prática. Isso é importante. É muito interessante, Paula. Isso que você está falando de estágio, quase que todos os profissionais que passam aqui conosco destacam isso. E em diferentes profissões, Paula. Eu já tive aqui engenheiro falando da importância do estágio, já tive advogado aqui até falando da importância do estágio, e está aí você falando da importância do estágio, né? Ele abre portas, porque quando você faz uma faculdade, e é super importante, mas se você está trabalhando na área, os horizontes, ele abre. E aí você começa a entender de uma outra forma. Se você só faz a faculdade e sai, o campo para você vai ficar fechado. E aí, se você está fazendo o estágio, buscando o conhecimento aliado à teoria, isso é fantástico. E uma das coisas que eu ando pensando bastante a respeito, nesse momento de pandemia, é essa questão do estágio. Vai ter muita gente buscando, e eu tenho aconselhado as empresas a buscar profissionais que estão querendo estágio. Interessante, hein, Paula? Talvez, quer dizer, talvez seja um caminho importante para os nossos estudantes nesse momento, e o tema da nossa live é exatamente total, transformar ameaça em oportunidade. Coisa que você está colocando aqui é que para jovens que estão na faculdade, talvez a pandemia traga para eles um desafio muito importante na carreira deles, que seria aproveitar as oportunidades de estágio, Paulo, é isso? Vê se eu entendi corretamente.
É isso mesmo. Eles têm que aproveitar isso, porque nós temos orientado, nós como a contabilidade, ela é um aliado muito grande das empresas, né? Até na tomada das decisões. Então, a contabilidade, ela ajuda o empresário a resolver alguns problemas de questões de saber que caminho que eu vou tomar, né? Às vezes tem um caminho, porque para o empresário ele tem que ter diversos conhecimentos, e que às vezes é impossível. Ele tem que saber Aham. de tudo um pouco, né? Ele não pode ser Ainda só mais no Brasil, né? não pode, não pode. Ele tem que É. entender um pouco de direito, um pouco de contabilidade, ele tem que ter um pouco de gestão empresarial, de gestão financeira, ele tem que entender um pouco de tudo, e aí ele quase enlouquece. E é neste momento que a contabilidade pode ajudá-lo muito. E na questão dos funcionários, a gente tem orientado as empresas, até por uma questão de redução de custo, né? Contratar estagiários. Legal. Eu acho que tem. Você já está dando aqui para a gente quase que lições e dicas importantes, Paula. Além do ponto do estagiário, eu gostei muito de ouvir que você foi se dedicar ao ensino superior já com os filhos crescidos. Isso. Na live anterior aqui, uma das perguntas que surgiu agora com a pandemia, vai aumentar muito o desemprego, como é, como é que não é? E daí um dos pontos que a gente estava conversando justamente com o professor Coelho é que a educação é uma alavanca de desenvolvimento das pessoas, né? Então, acho que o teu testemunho aqui, eu não esperava ter um testemunho tão rápido, né? Não faz alguns minutos que a gente falou disso, mas que sempre é tempo de aprender, né? Isso é uma frase do Cortella, mas eu acho que sempre é tempo de aprender. Ninguém é sábio o bastante que não há o que não possa ser aprendido, não é verdade? E não existe essa forma de você imaginar, eu vou fazer uma faculdade de ciências contábeis e acabou, vou deixar de estudar. Não existe essa possibilidade. Eu fiz direito e é um curso do qual eu não quis seguir carreira, porque existem algumas coisas na vida que nem sempre bate com os teus valores. Quando eu estava no terceiro ou quarto ano, ali eu já sabia que eu não queria essa profissão. Mas, para mim, era importante, era uma questão de honra, ter o diploma. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar na área contábil, né? Foi aí que eu fui buscar o conhecimento contábil para trazer para a minha empresa. Então, o direito nos ajuda muito, porque um contabilista que ele não entende de leis é um desafio. Haja vista todas as MPs que nós tivemos desde na metade de março, no comecinho de abril, tudo que houve, né? Se você não tiver o desejo de muita leitura, vai ser um problema, vai ser um desafio, porque você tem que ler muito e tem que estar extremamente atento. Eu acho interessante, Paula, né, que, veja bem, o Brasil é um dos países, embora nós não sejamos socialistas, é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Sim. É fácil qualquer empresa ver se é verdade isso, mas provavelmente a maioria das empresas pagam mais impostos do que tem de lucro. Sim, sim. E uma das dificuldades grandes é porque, assim, o que acontece? Hoje, com o passar dos anos, a gente... Vou dizer para mim, né? Você vai empreender no momento que você tem uma dor, tem um desafio. Então, eu era bancária, e aí eu me senti assim, como que eu vou cuidar das minhas filhas e, ao mesmo tempo, vou trabalhar com horário fixo? Como é que eu vou fazer? Então, eu tinha uma dor. Queria cuidar das minhas filhas, mas tempo, naquela época, é como hoje, vale ouro. Uhum. E a única forma de fazer isso era empreender. E empreender de uma forma autônoma. Uhum. Por isso, eu pedi demissão na época do banco e fui empreender. Então, fiz tudo que você possa imaginar em relação a vendas. Ok. Para que eu pudesse continuar trabalhando e cuidando das minhas filhas, que isso não atrapalhasse, né? Então, foi o empreender. E aí eu descobri uma vendedora nata, pelo menos naquela época era,
Porque você tem uma dor, e aí você vai buscar a solução, né? Aham. E depois, com o passar do tempo, é que eu fui tendo a minha empresa e comecei abrindo, aliás, fazendo a gestão de uma olaria, Cerâmica Joaquim Egídio. Sei. Aham. E foi excelente. Eu tenho uma experiência também com posto de gasolina por mais de 15 anos. Aham. E foi quando eu estava no posto que eu resolvi ir fazer o direito. Aham. Para a minha empresa, isso era importante, né? Trouxe bastante É, conhecimento. eu não tenho dúvida que o curso de Direito te deu e te dá muita estrutura para exercer o seu papel contábil, principalmente quando a gente junta aí a questão contabilidade fiscal, contabilidade tributária, né? Eu tenho a impressão que você, mesmo que você não se reconheça como advogada, né? Você é muito advogada, esse conhecimento com certeza foi um investimento importante que você fez na sua vida. Paula, me fala um pouquinho, se você olhar, assim, a gente tem aqui, principalmente nosso público é formado por pais e mães de alunos que estão fazendo vestibular esse ano, estão fazendo Enem esse ano, e muitos deles não sabem ou não têm muita certeza de que profissão seguir, né? E eu procuro sempre trazer um profissional como referência, que é uma forma das pessoas começarem a conhecer a profissão, conhecer as possibilidades daquela profissão. Eu tenho um grande entusiasmo pela contabilidade, para você ter ideia, minha tese de mestrado é contabilidade agrícola, eu não sou contador. Eu justamente fui estudar a contabilidade agrícola como instrumento gerencial. E essa minha tese foi muito bacana, porque ela virou um software e impactou minha vida de forma muito interessante. Então, eu não me contento a ficar na teoria. Normalmente, eu transformo a teoria em prática e assim por diante. E a questão da contabilidade, o que a gente vê, e eu também coordenei o curso de contabilidade justamente da Metrocamp, que o professor Coelho foi fundador aqui, eu coordenei o que a gente chama de escola de negócios, que era o curso de contabilidade, de administração. Depois nós criamos o curso de relações internacionais. Então eu tenho amigos aí da área da contabilidade, contabilistas, entre eles Zé Carlos Marion e assim por diante. Então eu sempre tive uma grande simpatia pela contabilidade, sempre me interessei pela contabilidade. Não fiz contabilidade, mas eu acho que é uma profissão muitíssimo interessante, muitíssimo, a minha visão, é um mercado de trabalho sensacional, porque ele é um mercado de trabalho internacional, mas queria que eu ouvir um pouquinho de você, assim, qual que é a dica que você daria para quem está fazendo vestibular, pensando, curso de contabilidade, é difícil, é fácil, que áreas que ele requer, e, principalmente, quais são as perspectivas que você vê, tanto do ponto de vista profissional, mas você também é empreendedora, você é empresária na área contábil, né? Você tem um Sim. bom escritório de assessoria contábil. Conta um pouco para a gente, Paula, por favor. Então, vamos lá. Acredito hoje, quando você vai escolher um curso para você fazer uma faculdade, você tem que olhar um pouquinho o seu interior, o que é que você gosta, né? Porque o contábil, você tem, primeiro, que gostar de pessoas. Antigamente, era o Pessoas. guarda-livros, você tem que gostar de pessoas. Pessoas. Que Porque legal. antes de ser um CNPJ, você é um CPF. E hoje Tá, ninguém compra mais um CNPJ, ele compra o CPF. Então, você tem tá. que gostar de pessoas, porque é isso que você vai lidar com pessoas, não é com a empresa, porque muitas vezes a pessoa confunde, né? Então, eu vou ser um contabilista, só gerar impostos. Não, muito pelo contrário, você vai ter que entender qual é a dor do seu cliente. Então, primeira coisa que eu falo, você gosta de pessoas? Então, sim, o curso de Ciências Contábeis é excelente, e ele tem um campo muito grande. Eu sou mãe, minhas 3 filhas são formadas E uma das coisas que eu sempre falei para elas, escolha um curso do qual você pode escolher o que você quer. Você pode ser um funcionário, porque empreender não é necessário você ter uma empresa. Você pode empreender dentro do negócio do outro.
Então, a contabilidade, ela te proporciona essa escolha. Então, se eu quiser ter a minha empresa, eu posso ter a minha empresa e ter todos os desafios que tem. Ou seja, você não vai trabalhar só 12 horas na sua vida. Muitas vezes, muito mais que isso. Vai ficar até altas horas, vai trabalhar final de semana. É a demanda que vai determinar o seu horário, né? O Coelho falou uma coisa aqui que eu acho que eu vejo muito em você. Ele falou, olha, para você que é jovem, que está pensando em escolha de trabalho, profissão, etc., ele fala, faça alguma coisa que você ama fazer. Porque daí trabalhar não é um peso, trabalhar será um prazer. Tem sentido, Paula? Faz todo sentido. Porque quando você ama, vir para o escritório, para mim, é terapia. É festa. É terapia, é festa, é verdade. Quando eu vou fazer um curso, o contabilista... e outra coisa, você tem que gostar muito de ler e você tem que estar em constante especialização. A gente paga uma plataforma de cursos e você tem que estar sempre fazendo. Existe até uma concorrência aqui no escritório, quem mais faz, tem até prêmio no final do ano, quem mais se especializa, né, dentro da sua área. E a contabilidade, ela traz isso, né? Você pode escolher vários campos. Nós temos a nossa empresa aqui, e somos sócia, eu e minha irmã, e ela é especialista na área fiscal. Eu amo pessoas, então eu escolhi a área trabalhista. Que legal. Então, é a área que eu mais gosto. Então, você consegue buscar, né, caminhos, você pode escolher qualquer área que você queira, dentro da área contábil. Acho que é interessantíssimo, Paula. Você trouxe uma perspectiva muito interessante, que a contabilidade, né, ela trata de pessoas. Eu achei sensacional, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, não, a contabilidade tem que achar o centavo depois da vírgula, a segunda casa é muito importante. Você está me dizendo uma outra coisa. Né? E outra, para achar esses centavos, hoje você investe em tecnologia e ele te dá todo o resultado. O que você precisa é entender e ouvir o seu cliente, sentir a dor dele de verdade, que muitas vezes nem ele sabe qual é a dor. Sensacional. Então, você está me dizendo aqui que é muito comum, eu lembro de ter altos papos com o Zé Carlos Marion, que é uma pessoa famosa na contabilidade, né, que ele fala que o contador, o trabalho dele é muito de quantificar, seja lá qualquer coisa. Né? Ele conta que uma vez ele foi contratado por um grande shopping center para quantificar o fluxo de pessoas que entrava e saía do shopping em determinados horários, mas aquele shopping precisava de aquilo atestado por uma autoridade. E daí procuraram ele. Não, tá bom. É método quantitativo aplicado, é papel do contador. Sim, posso fazer. Sim. É. Hoje o contador ele consegue fazer N atividades daquilo que é de necessidade de uma empresa. Uma empresa tem que fazer gestão, e de todas as áreas, ela tem que fazer uma gestão para que ela consiga sobreviver. E quanto mais ela tenha... Antigamente se via a contabilidade como se fosse uma obrigação, né? E a contabilidade, ela não é uma obrigação. Vai muito além disso, né? Vai muito além do que isso, porque ela consegue mostrar para você diversos caminhos, do quais fica muito mais fácil você fazer uma gestão da sua empresa. Então, se você é um aluno, né, que está pensando em fazer contabilidade, você vai ter condições para resolver a dor de muitas pessoas, de muitos empresários. E se você tiver uma criatividade e amar essa profissão, você vai longe. Falam assim, a contabilidade vai acabar, não é um bom campo, mas tudo depende de você. O quanto você ama essa profissão e o quanto você quer investir em melhoria e trazer, né, resultados para o seu cliente. Muito legal. Paula, eu tenho visto, e nessa minha relação com a área de contabilidade, com a área ou com profissionais de contabilidade como você, que também uma das áreas da contabilidade, né, é a área da contabilidade internacional, né, com os IRFS, com toda essa legislação, com padrões internacionais. Então, às vezes a gente vê gente falando, a contabilidade é alguma coisa muito para pequena e média empresa, do ponto de vista de carreira
de contador, né? E eu acho justamente o contrário. Você tem a oportunidade de trabalhar com pequena e média empresa, você tem a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, você tem a oportunidade de fazer uma carreira internacional se quiser. Me fala um pouquinho sobre isso, Paula, se puder, por favor. Olha, a questão do trabalho como contador, hoje você tem um vasto caminho, né? Até para você escolher. Você pode trabalhar, sim, dentro de grandes empresas, você pode trabalhar com a contabilidade, e como hoje existe muita tecnologia, eu posso atender uma empresa, por exemplo, que está em Portugal. A única Perfeito. coisa que difere algumas coisas é a legislação, que aí De é lá. questão de lá, que você tem que se aprofundar, mas você tem condições. Hoje eu consigo atender profissionais, por exemplo, de outro país. Você Perfeito. não necessariamente precisa ficar só dentro desse campo. A gente consegue atender empresas do Brasil inteiro. Conseguimos atender também pessoas de outro país. Que sensacional. Você tem condições para aumentar o seu campo, mas isso tudo depende de você. Tá. Gente, o bom de conversa boa, Paula, é que o tempo passa muito rápido. Verdade, E essa noite está sendo uma noite de conversas boas, né? Tanto você como o Coelho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Paula. Se você fosse assim recomendar para um jovem que esteja pensando como uma das alternativas o curso de contábeis, eu diria que ele precisa ser bom em matemática. Você acabou de me dizer que ele precisa ser bom em relações humanas, né? Precisa, hoje precisa. Eu acho que deve ter mais do que um perfil do contador típico, né? Mas você daria alguma dica, assim, quais são? O que você já deu uma dica boa, olha, entra na faculdade e faça estágio, né? Isso é o item obrigatório. Eu acho que não tem outro caminho. Não importa que tipo de faculdade que você inicie ou que você escolha, faça o estágio. Tá. Inclusive, eu tenho, né, alguns profissionais aqui falam, olha, faça o estágio, inclusive, para você descobrir o que você não gosta. Isso, né? é isso mesmo. É isso mesmo. Porque pode chegar depois de uma certa altura, estou fazendo estágio faz 6 meses. Não, tá, não é bem o que eu quero. Porque ele vai vivenciar a prática e aquilo que a faculdade não ensina. Quando você está fazendo estágio, são experiências que nenhuma faculdade vai te ensinar. E é uma oportunidade única, né? Porque você tem o tempo ali, né? A hora de você experimentar e gostar, né? Eu acho que essa é um conselho muito sábio. E você acha que, além do estágio, hoje você me abriu uma perspectiva muito grande, então, quer dizer, eu posso ser cuidadoso em análise, eu posso gostar de números. Hoje a gente viu que se eu gostar de pessoas, tem área, né? Uma área importante na contabilidade que envolve desde da relação com os clientes, como da relação com a equipe, né? Em termos de desenvolvimento, isso que você estava colocando, né? Tá. E em termos de trabalho, Paula, se você assim, você falar, você acha que tem algum campo especial da contabilidade que é um desafio oportuno do ponto de vista de carreira, empregabilidade para os próximos anos? O que você diz para a gente, Paula? Acho que em todas as áreas da contabilidade, aí eu vou dizer para você da nossa dificuldade, do nosso desafio em buscar bons profissionais no mercado. Tá. Hoje é um desafio. Então, assim, tem vagas, tem campo para a pessoa que quer sair de uma faculdade ou de um curso técnico e buscar emprego. Empregabilidade, tudo depende do que você está fazendo para manter a sua empregabilidade. E aí é o seu estudo, né? Se eu gosto de estudar, qualquer campo dentro da contabilidade, ele tem como crescer. Pode ser na área contábil, na área fiscal. A área fiscal, ela tem um campo absurdo, você não tem noção. A contabilidade também. Então, assim, quando se fala só da parte contábil, e você pode segmentar isso por áreas. Então, vamos lá, eu quero me especializar, eu quero fazer a parte contábil, fiscal, trabalhista da área da saúde, ou eu quero fazer do agronegócio. Existe muitas possibilidades,
muitos campos que você pode atuar. Você acabou de falar do agronegócio. O agronegócio ele tem um campo absurdo e que muitas vezes a pessoa fala, não, só fica centrado em buscar clientes dentro da cidade, da área urbana, né? E se esquece o quanto o agronegócio precisa de uma contabilidade. Não, para você ter uma ideia, vou contar a minha história. Eu, então, no tempo que eu fiz meu mestrado, eu assim, eu sempre gostei do agronegócio, né? A minha família tem fazenda, meu pai é engenheiro e tal, mas então desde menino, tinha um livro preto da contabilidade da fazenda, e meu pai, para me envolver no trabalho, nas férias ele me dava lá para eu contabilizar despesas, né? Era educacional, era muito mais uma forma do meu pai deixar eu descobrir o que eu gostava e o que eu não gostava. Mas quando eu fui fazer meu mestrado, o Brasil estava passando, eu conversei isso com ele agora, a gente tinha inflação mensal de 80% ao mês. Foi essa época que eu fui definir esse plano de pesquisa meu da minha dissertação. E basicamente, com 80% de inflação ao mês, imagina, um sistema contábil não indexado, não tem como você contabilizar uma contabilidade de custo, uma contabilidade gerencial. Enlouquecedor. Né? Enlouquecedor. Então, eu fui estudar os sistemas contábeis que existiam no mundo e no Brasil. O Brasil já era pioneiro em contabilidade indexada. Nessa época, o Brasil era assim, a alta tecnologia de contabilidade indexada, o Brasil que tinha. Né? Só que para o agricultor, para o empresário, o pequeno agricultor, mesmo o médio agricultor, uma contabilidade indexada era muito complexa. Ele precisava ter uma estrutura contábil, um contador, um escritório de contabilidade, etc. Era muito complexo. E se ele não usasse uma contabilidade indexada, se ele usasse o que se chamava escrituração agrícola, que é o que se usava na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tinha inflação, então era fácil, você contabilizava, você fazia o que era uma simples escrituração e conseguia descobrir o que deu lucro, o que deu prejuízo, etc. Mas aqui no Brasil, com 80% ao mês, você não conseguia chegar a conclusão nenhuma. E olha que legal o que aconteceu, Paula. Eu mostrei isso, então a conclusão da minha dissertação de mestrado é que esse é o problema. A alta inflação aqui, esse sistema indexado é muito complexo, e o sistema não indexado de simples escrituração não chega em lugar nenhum. Eu já tinha o desafio do conhecimento, já tinha o desafio de empreendedor, e eu tinha feito mestrado e já estava começando meu doutorado, porque eu queria ter minha empresa. Eu era professor e pesquisador da USP, era muito jovem, mas eu queria ter minha empresa. Então eu peguei, defendi minha dissertação e imediatamente, semana seguinte, eu abri minha empresa, chamava-se Agrocomputação, e criei um software. Tá? A gente está no começo do uso da informática, estava começando a surgir os microcomputadores, eu criei um software, e esse software deu certo, porque ele era de uso simples, mas ele era multi-indexado. Então, você podia indexar em ORTN, em dólar, em arroba de boi, em saca de café, ele era muito multi-indexado. E esse software deu certo, cresceu, funcionou, eu vendi, para você ter ideia, um dos projetos desafiadores que eu fiz foi para o Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim tem inúmeras fazendas, tem um sistema contábil central, né, no mainframe dele. As fazendas todas eram ligadas ao sistema central, e ele tinha, como era uma sociedade anônima, as fazendas faziam parte da mesma estrutura jurídica, era do mesmo conglomerado. Então, às vezes, os gerentes das fazendas ficavam malucos, porque às vezes vinha um rateio de uma depreciação de uma turbina de cimento. Poxa, eles rateavam, criavam as contabilidades e tal, mas não ia lá para a fazenda uma depreciação proporcional. Aquilo comia o resultado deles todos. Ele falou, pô, a gente não conseguiu, esse ano que eu achei que... Bom, eu peguei, e eles me contrataram, a gente implantou em 22 fazendas desse sistema, então a gente criou um sistema que ele basicamente, Paula, você vai entender isso, ele tinha um chaveamento interno de contas gerenciais com as contas contábeis. Toda conta gerencial ela tinha o código contábil internamente. Então, o lançamento era feito em loco na fazenda, já com uma rede de microcomputadores. Na própria fazenda, os gerentes tiravam os relatórios gerenciais por talhão, por lavoura, por atividade, etc., conseguiam
olhar os resultados deles, mas, ao mesmo tempo, internamente, aquele sistema era todo processado nas chaves contábeis, na estrutura contábil centralizada, então não tinha duplo processamento. O segredo do sistema é que era um sistema simples. Você fazia entrar o data entry na própria fazenda e isso ia parar lá na Alameda Santos, no IBM central do grupo, e pronto, estava lançado online, consolidado. Isso nos anos 90, olha que legal. Né? Então, uma coisa simples, né? E isso resolveu a questão gerencial das empresas, das fazendas, elas começaram a ter uma gestão muito melhor com resultados, análise de resultados e coisas assim. E o sistema contábil, eu trabalhava então com as duas equipes, a equipe dos agrônomos e gestores locais e com o pessoal da contabilidade central. Então, assim, o que a gente viu, que você falou, o agronegócio demanda muito hoje mesmo, o agronegócio está muito dinâmico, essa questão de taxa cambial, muda preços, você tem custos que são fixos, dolarizados, outros não, custos variáveis, dolarizados ou não, então dá para trabalhar muita coisa. Essa questão de bolsa, fixação de preço e tudo mais requer um contador. Quanto mais você escolhe o seu segmento, melhor você fica. Sem dúvida, você vai se tornando especialista hoje nos segmentos, né? Com a competitividade global. Se você não for eficiente, se não for competente, não adianta. Não é só a contabilidade, é em tudo. É em tudo. Mas uma das coisas, você sabe esse dado, mas eu vou compartilhar aqui com quem está nos seguindo. Né? O contabilista, a nível mundial, da mesma forma que os profissionais ligados à tecnologia de informação, são profissionais, Paula, que a estrutura de educação do mundo não dá conta de produzir. Falta contador, falta contabilista no mundo. A demanda mundial de contabilista ela é maior que a oferta. Então, isso quer dizer que um contador não se colocará bem em termos de mercado ou como autônomo só se ele não estiver bem qualificado ou se ele não for aquilo que ele ama, se ele tiver com uma estrutura deformada, porque o mercado, né, a demanda por profissionais é crescente, né? É crescente. E ele tem que se reinventar sempre e ser um empreendedor. Porque se ele achar que ele vai ficar sempre na mesmice, isso é impossível na nossa área. Tem que estar sempre se reinventando. Muito bom. E daí você falou, né? Não só dos cursos de pós-graduação, dos cursos de extensão, né? Da necessidade da inovação. Ô, Paula, nossa conversa está tão gostosa e tão boa que, se você me permitir, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para o Coelho. De vez em quando eu vou convidar você para voltar aqui para a gente poder falar não só do perfil empreendedor, né, mas do profissional da contabilidade e do que, né, como empreendedora, como empresária na área de assessoria contábil, né, quais são... Hoje, nós temos um cliente em comum, Paulo. Eu estou fazendo o design do futuro da DDS, do Daniel. Ai, que bom. E daí, eu trabalhando com o Daniel, falei, Daniel, eu quero que você tenha um painel na sua empresa, um painel simples, eu quero que você tenha um painel, talvez uma folhinha, eu quero uma coisa assim, que todo final de mês você possa olhar para aquele painel, com alguns indicadores, é uma DRE, conversa com a Paula, ela vai te preparar esse painel, mas da mesma forma que você viajando, você olha para o painel do seu carro, você vê a velocidade que você está, você vê o contagiro, você vê se o tanque está cheio, você tem 3, 4 informações importantes, empresarialmente você precisa disso. Além de toda a questão contábil, do rigor contábil, pede para a Paula alguns indicadores, daí nós conversamos sobre alguns indicadores. Eu falo, você precisa ter alguma coisa simples que te dê 3, 4, 5, 6 indicadores que você possa comparar esse mês com o mês passado, esse mês com o mesmo mês de um ano atrás, que você possa, de uma forma fácil, e que isso fique assim enraizado na sua cabeça. É um número que você lembra. É uma coisa que você possa ter indicadores fáceis e a Paula vai te fazer isso para você. Isso ficou a lição de casa dele, Paula. Nós vamos dar muitos relatórios gerenciais e que vai ajudar ele nesse quadro que ele vai colocar lá. Perfeito, ótimo. Pode então, contar comigo. Nesse momento, eu falei, olha, nós estamos falando em pós-pandemia, novo normal,
para construir o futuro, você tem que ter o pé no chão, mas você tem que estar munido de dados, de informações, para você justamente poder tomar decisões, né? E aí, você hoje precisa ter um sistema de gestão dentro da sua empresa. A gente sempre aconselha os nossos clientes a ter, é obrigatório ter um sistema de gestão, para ter algumas perguntas e que sejam elencados junto com as informações dos relatórios gerenciais da contabilidade. É uma parceria entre a contabilidade e a empresa. Sensacional, Paula. Paula, hoje está acontecendo um fenômeno muito interessante. A nossa live, à medida que ela vai evoluindo, as pessoas não vão embora, viu? Então, acho que a importância da sua contribuição aqui conosco. Eu gostaria de agradecer, Paula. Foi muito gostoso falar com você. Eu tenho certeza que o nosso público aqui está postando aqui perguntas, comentários, assim por diante, que eu vou encaminhar para você, tá? E a gente vai respondendo. E eu ia te perguntar, Paula, se a gente quiser, aqui, meu público quiser, tá te achando no mundo real, tem um contato, é AEP, né? Isso. E comercial P, assessoria contábil. Isso. Fica Nós temos o site, fica aqui em Campinas, nós estamos aqui atrás do estado do Guarani, no Jardim Paraíso. Tem o nosso site, que é AEP, aí é o E normal, né? AEP, assessoria.com.br. Pode nos procurar, nós estamos aqui para ajudar nessa dor, tanto do autônomo quanto do empresário, e muitas vezes é para conversar, para tirar dúvidas, né? Isso aí não tem problema, a gente pode ter um bate-papo. E esse bate-papo com você foi, para mim, desafiador. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de uma live, tá? Como entrevistada, isso, e eu quero agradecer você. Então, olha, Paula, então eu acho que você tem no seu currículo aí uma outra vocação, viu? De jornalista, alguma coisa assim, porque Carlos, você não... Aliás, quem está me ouvindo, eu estou assim, foi um desafio e eu estou imaginando, sério, sempre que tem um desafio, a gente precisa tirar isso, né? Então, quando você me convidou, eu falei, sério mesmo, me deu um friozinho na barriga. Não, mas eu vou enfrentar. Porque medo todo mundo tem, né? Mas o que te diferencia é o que você vai fazer com esse medo. Vai te paralisar e você não vai fazer nada, ou você vai enfrentar. Então, eu vim enfrentar. Que bom ouvir isso de você. Espero que não seja, agora vai ser a primeira de muitas, porque eu vou aprender Sem dúvida. a trabalhar com lives. Sem dúvida, vou querer de vez em quando te convidar assim para você, nosso público, te ouvir. Muito obrigada, agradeço. Então, para entrar em contato com a Paula, é só procurar. Eu pus aqui eu digitei aqui no próprio comentário, tá, Paula? www.aepassessoria.com.br. Vocês acham a Paula? Tem uma equipe sensacional, além de um escritório muito gostoso, agradável, não só competente profissionalmente, mas um ambiente muito gostoso, cheio de bom calor humano, bons fluidos. Parabéns, Paula. E tem um bom café. De falar nisso aqui, ó, ainda dá para celebrar com café. Pronto, e para vocês aí, para vocês que estão nos seguindo, estão assistindo as lives, foi um prazer, público tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto do YouTube. Foi um prazer, uma honra ter essa... Já está quase há 2 horas no ar, aqui 1h30 entre o Coelho e você. Então, ter esse público nos seguindo. E aproveita, já que você está aí na nossa página, vai lá, dá um like, né? Clica aí, assina o nosso canal, né? E curte o que a gente está falando, mas principalmente, ao fazer isso, você vai estar automaticamente sendo informado sempre que a gente publica novos conteúdos, sempre que a gente abre a live. Só para vocês terem uma ideia, todos os dias nós publicamos aqui em todas as nossas redes, né? Artigos, conteúdos e coisas assim, tanto da área da administração e da estratégia, que é o Transforme Ameaça em Oportunidade, como também para vocês pais que querem ver seus filhos na faculdade neste ano, né? Orientações e, os porquês aí que
vão te ajudar a apoiar seu filho quanto à escolha profissional e ao preparo para o vestibular e para o Enem. Paula, fica aqui a minha palavra de gratidão. Quero ver você aqui em breve de volta, tá bem? Eu que agradeço. Muito obrigada.